Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Lolita, um livro que gera muitos questionamentos aí pra galera, muitas dúvidas. Nós vamos falar um pouco sobre esse livro. Então assim, gente, peguem o seu suco, o seu café, sua xícara com chá, o que for, água, bebam água, que é muito importante. E bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Se vocês são novos por aqui, se inscrevam no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. É isso. A edição que eu tenho do livro é essa edição aqui. O livro Lolita, ele foi lançado em 1955 por uma editora de histórias eróticas, acho que é algo assim do tipo, porque por conta do assunto na época não era um assunto muito bem aceitável, não era um assunto aceitável pelas grandes editoras. Eu tenho essa edição aqui e foi um livro que foi muito difícil de ler. Eu tô há meses fazendo essa leitura e quando eu terminei a leitura, finalmente, eu falei, nossa, graças a Deus, porque eu não aguentava mais. Porque assim, gente, a história do livro é muito pesada, muito pesada. O livro, ele é grosso, só que a diagramação dele eu achei muito cansativa. Eu não gosto dessa diagramação das letras muito perto e as coisas muito pequenininhas. Ficaria mais confortável se o livro fosse mais grosso, mas com uma diagramação mais espaçosa. Sem contar que a linguagem de escrita do livro é a linguagem de 1955, com referências literárias mais antigas ainda. O tipo de linguagem foi um desafio muito grande para mim, que tô acostumada com livros mais jovens, com uma linguagem diferente. O prefácio do livro já é uma coisa que me deixou bem confusa, porque o prefácio é como se alguém contasse uma história, alguém estivesse contando uma história, uma carta, algo assim, da Lolita, que já tinha morrido, como se fosse um tempo muito à frente do acontecimento. Mas aí tudo bem. Depois começa a história, que é contada por Humbert Humbert, o personagem principal da história. Ele tá escrevendo cartas para alguém e ele está sob sentença do júri, né? Então ele está escrevendo cartas, narrando os acontecimentos e falando sobre... Humbert Humbert, ele era um professor e ele recebe uma proposta de trabalho para dar aulas em universidades nos Estados Unidos. E então ele aceita essa proposta e ele viaja para os Estados Unidos. Chegando lá, ele acaba tendo de ficar na casa de uma viúva, porque o lugar que ele ia ficar deu um problema e ele não pôde ficar no hotel, no lugar onde ele ia se hospedar. Então tinha uma viúva que tinha uma casa com um quarto disponível e levaram ele até a casa dessa viúva. Chegando lá, ele fica totalmente desconfortável dentro da casa. Ele fala aqui no livro como a casa era suja, bagunçada, como a decoração da casa era feia, sabe? Como ele se sentia totalmente desconfortável lá. E ele até chegou a falar que não precisa, eu vou arrumar outro lugar pra ficar, tá tudo certo, aconteceu um engano. Mas aí ela leva o Humbert pro jardim e lá no jardim ela apresenta a filha dela de 12 anos pra ele, que era a Dolores. Então quando ele vê a Dolores, ele fica extremamente apaixonado pela Dolores e ele imediatamente aceita o convite de viver na casa junto com elas. O livro, ele é contado apenas no ponto de vista do Humbert Humbert. Ele é narrado pelo Humbert Humbert, então você só consegue ter uma análise e entender melhor o que ele sente, o que ele fala, o que está acontecendo dentro dele e não de outras pessoas. Então ele fica apaixonado pela Dolores e ele cria na cabeça dele a Lolita, que é a Dolores. Ele começa a expor como ele se sentia extremamente atraído por ela, como ele se excitava com ela pela sua juventude, pela sua adolescência. Ela tinha 12 anos, mas ele deixa bem claro como ele se sentia extremamente excitado com o desenvolvimento do seu corpo, com o desenvolvimento dos seus seios, até com a falta de higiene adolescente que ela tinha, de comer unha, ou não tomar banho, ou tá com o cabelo encebado, todas essas coisas que eram de adolescente. Ele simplesmente se sentia muito excitado e atraído por esse cheiro jovem, e ele deixa isso muito bem explícito e muito bem claro no livro. Também, enquanto eles estão na casa, a mãe da Dolores, ela começa a dar umas indiretas pra ele, que ela se sente atraída por ele, que ela quer uma coisinha a mais com ele, que ela se sente
que ela quer ficar com ele, né? E aí eles começam a ficar muito próximo, inclusive a Dolores também começa a ficar próximo, e ele se aproveita de todos os momentos que eles estão juntos, como por exemplo, às vezes que a Dolores senta no colo dele, ou que a Dolores está perto dele, brincando de boneca, e ele se aproveita da situação, passa a mão nela. Tudo isso ele fala como aquilo deixa ele extremamente excitado. O que acontece? A mãe da Dolores manda a Dolores para um colégio interno e ela acaba se casando com Humbert Humbert, porque ele criou uma obsessão possessiva tão grande pela Lolita que ele acabou casando com a mãe dela só para ele ter contato com ela e para ter direitos sobre ela, de tão apaixonado que ele estava, né? E aí o que acontece? Nessa época que a Lolita ela tá no colégio interno, eu não vou falar como, mas a mãe dela morre. E pro Humbert é uma coisa boa, porque ele fica com a guarda da Dolores. Então ele vai até o colégio porque ele quer pegar ela e quer viver com ela, quer cuidar dela, né? Porque a gente sabe que o que ele queria na verdade era outra coisa. Agora eu vou falar um pouco sobre o Humbert Humbert. No início do livro ele fala que quando ele era adolescente ele conheceu uma menina. E essa menina era o primeiro amor dele, era o grande amor da vida dele. E que eles chegaram a ter uma relação, mas sem transar, sem fazer sexo. Eles se beijavam, trocavam carinhos e tudo mais. E essa menina pegou uma doença e morreu. E ele amava muito essa menina. E a morte dessa menina foi algo insuperável pra ele, né? Ele provavelmente, acho que ele achou que ia viver o amor eterno, não sei. Mas foi insuperável. E dali então, ele sempre se sentia atraído por garotas que tinham praticamente as mesmas características físicas que essa menina que ele era apaixonado. Como se ele nunca tivesse esquecido dela, né? E sempre quando ele via alguém parecido, uma menina parecida com ela, criava um gatilho na cabeça dele e ele se sentia extremamente atraído. Inclusive ele fala sobre as pessoas que ele conheceu e tem uma parte no livro que ele fala que ele achou caminhando, ele viu uma garota que era prostituta e essa garota, ela parecia ser jovem, ela parecia ser muito criança, parecia ser muito nova, parecia ter 12 anos e aí ele começou a pagar para ter relações com essa menina porque essa menina parecia muito ser uma adolescente, mas na verdade ela só era uma prostituta que tinha uma aparência mais angelical. Enfim, a história é muito bem construída, os personagens são muito bem construídos, as referências são muito bem colocadas durante a história, mas eu, Mayara, não consigo ver essa história como um romance. Me desculpem, eu sei que as pessoas elas podem pensar de outra forma, mas uma história onde um homem de 38 anos, ele começa a ter relação, ele começa a falar sobre o crescimento dos seios de uma menina de 12 anos, isso pra mim é pedofilia. Me desculpem para as pessoas que não concordam, mas essa é a minha opinião como leitora do livro Lolita. Aqui atrás do livro fala que a única história de amor convincente do nosso século, que pra mim isso aqui tá longe de ser um romance. Não vou romantizar esse livro, jamais. É um clássico da literatura, um livro incrível, mas um livro que jamais, pra mim, tem que ser romantizado, tá, gente? Vocês querem ler livros de romance? Tem vários livros de romances incríveis por aí, mas isso aqui não é um livro de romance. Se você acha que isso aqui é um livro de romance, me desculpa, eu acho que é um problema bem sério, porque eu já falei, né? Essa história me deixa muito intrigada, porque, como eu falei, existem muitos detalhes muito ricos na história que o autor colocou. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre a história e aí eu descobri que na época que o livro foi escrito, tinha uma menina que ela foi sequestrada e ela foi mantida em cativeiro por 2 anos por um pedófilo. E que o autor poderia ter se inspirado na história dessa menina para poder escrever o livro Lolita. O próprio autor, ele negou que isso não aconteceu e que o livro Lolita, a Lolita, ele criou na cabeça dele, mas uma autora escreveu um outro livro que se chama A Real Lolita e ela faz incríveis comparações entre a história da garota com o livro e as referências que o autor usou para escrever o livro, que eu achei extremamente interessante. Se você quiser saber mais sobre essa história, tem vídeo aqui no canal falando sobre a história dessa menina, desse caso, nos vídeos de quarta e de sexta-feira. Mas foi esse vídeo de hoje falando sobre esse livro.
Espero que vocês entendam a minha opinião pessoal como leitora e que vocês possam deixar aqui nos comentários a sua opinião. Se você leu o livro, se você tem vontade de ler o livro, se você já conhecia a história, se você já assistiu o filme. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários pra gente poder conversar sobre isso de forma amigável, pelo amor de Deus. Livro é algo muito pessoal e tá tudo certo, gente. Tudo certo mesmo. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você é novo, se inscreva no canal, deixa o seu like, é muito importante. Você já tá aqui mesmo, planta a sementinha do bem aqui, se inscrevendo e deixando o seu like. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!